Abra comigo em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. O tema da mensagem dessa tarde é: busque mais intimidade com Deus. Intimidade tem sido tão banalizado hoje em dia, porque além da gente viver a era completamente tecnológica, ela tem nos separado intimamente das pessoas. Então nós estamos vivendo um período robotizado, pouca intimidade uns com os outros, e o que também aumenta a nossa falha na intimidade com Deus. Então é preciso resgatar uma vida de intimidade com Deus, e nada melhor do que as palavras do próprio Senhor Jesus, ensinando durante todo o período do Sermão da Montanha, as beatitudes ou as bem-aventuranças acerca da intimidade. A minha mãe me fala: é melhor dar dinheiro do que intimidade. Isso é uma grande verdade. Todos os relacionamentos precisam passar por choques da intimidade. As imperfeições de um relacionamento pode tornar o relacionamento mais forte, ou as imperfeições da intimidade do relacionamento pode romper com ele. Nessa relação de Deus e nós, quanto mais intimidade com Deus, mais expostos nós somos, mais sofrimentos atravessaremos, mas mais preparado estaremos para viver para a glória dele. É o contrário. Você busca por intimidade com Deus, esteja preparado para passar na prova. Intimidade com Deus é ser exposto. Quando Isaías teve a visão do trono, ele disse: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então vamos comigo, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Uma das coisas que tem tirado a intimidade do seio da igreja, dos cristãos, são as preocupações desse mundo. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e nem o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ou um centímetro ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, mais uma vez, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por essa palavra. Eu oro na pessoa do Espírito Santo clamando. Eu oro a pessoa do Espírito Santo. Me use. Espírito Santo, fale através desse texto aos nossos corações. Que eu seja apenas um dispenseiro, um atalaia, um arauto do Senhor nessa tarde. Nós precisamos compreender a sua palavra, colocá-la em prática para não pecarmos contra o Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Meus irmãos, nós precisamos ter o cuidado de compreendermos que as preocupações desse mundo podem nos roubar a alegria e a esperança da vida eterna. Existe um risco ao longo da nossa jornada e da nossa vida em a gente perder o foco por causa das malditas preocupações. Pode parecer estranho, mas elas não são malditas. Eu apenas quis trazer estranheza ao seu coração. Comer, beber e se vestir não é uma preocupação desnecessária, é até responsabilidade. Quem dera se todos os maridos se preocupassem em levar o melhor para dentro de casa. Quem dera se as mulheres se preocupassem em levar também o melhor para dentro de casa. Quem dera se dentro de uma casa estivessem pessoas que compreendessem a importância da unidade e da divisão, do compartilhamento. Mas as preocupações da vida vão roubando, minando de nós o que nós temos de mais precioso, que não são as vestes de Salomão, que não são os banquetes que haviam no tempo de Daniel, oferecido pela Babilônia. E a vida não consiste apenas nos prazeres terrenos. Mais importante do que comer bem, beber bem, se vestir bem, morar bem, é ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus fez Daniel se privar durante dias das iguarias da Babilônia, em preservar em santidade, em santo jejum ao seu único Deus. A intimidade com Deus fez o próprio Cristo Jesus negar, diante da tentação, transformar as pedras em pães, justamente porque ele estava faminto. A comida e a bebida de Jesus sempre foi fazer a vontade do Pai. E por causa das coisas e das preocupações, nós abandonamos uma vida de oração. Você quer parar um crente na oração, é ele ficar sem dinheiro. Irmão, ele diminui a intensidade. Irmão, quando eu estou sem dinheiro, eu fico estressado, confesso. Quando o dinheiro está acabando, que eu sei que eu vou ter que dar o meu jeito, irmão, parece que eu vou perdendo a confiança em Deus. Vai chegando próximo do pagamento, a ansiedade vai tomando conta do coração. Quando a gente está sem roupas novas, sem vestes novas, quando a gente não está comendo o que nós gostaríamos de comer, isso vai minando a nossa vida de intimidade com Deus. E deveria ser o contrário. Nas palavras de Jesus, por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida. Mas espera aí, parece que Jesus está indo contra a sua própria palavra,
Porque ele diz em outro lugar que o trabalhador é digno do seu salário, que o trabalhador é dignificado, e bem-aventurado é o homem que trabalha, porque do suor do seu trabalho comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. E de repente Jesus agora fala assim: digo a vocês, não se preocupe com a vida. Parece até estranho Jesus falar assim: fica tranquilo com as questões da vida. Como que fica tranquilo com as questões da vida, se nesse contexto, quem controlava os impostos era César? César cobrava os impostos quadrantes, César cobrava dracmas, César cobrava vários tipos de impostos estaduais, os governadores estabeleciam seus impostos também dependendo daquele lugar que era sitiado ou dominado pelo império. Os fariseus questionavam os impostos, e parece que isso começou a tomar conta do coração dos discípulos e daqueles que seguiam a Jesus. Então esse tipo de preocupação que nós vivemos hoje não é de agora, isso já acontecia no tempo de Jesus. Trabalho, impostos, contas. Mas Jesus está dizendo: não se preocupem com a vida, e ele é específico quanto ao que irão comer ou beber. Irmão, se tem uma coisa que nós fazemos na vida é preocupar com o que nós vamos comer e com o que nós vamos beber. Por isso que a gente joga fora essa quantidade de alimento, que a gente estoca. Irmãos, infelizmente, joguei esses dias. Havia cortado um tanto de cenoura, babou, perdeu, esqueci na geladeira. E a gente compra para mais carne congelada, e a gente vai estocando. Na verdade, às vezes, não é só por uma preocupação de ir no supermercado, não. É porque se você está com dinheiro e não compra, depois você fica sem, com fome. Nós precisamos aprender a prudência, mas também a confiança. Porque tem dias que a gente deveria acordar e preservar ao Senhor um santo jejum, ou uma oração, mas a primeira coisa que a gente faz é pega o celular e começa: faz o Pix, arruma um serviço, vamos fechar contrato, não tem problema. Mas isso acaba roubando um lugar de devoção e de entrega ao Senhor. Por que Jesus está dizendo que isso é perigoso? Nem com o corpo, quanto ao que hão de vestir, ou irão se vestir. Comida, bebida e vestimenta. Jesus está ensinando para os discípulos que do básico aos discípulos, ele cuida, se os discípulos cuidarem do básico que eles precisavam, que era a intimidade. Cuida da intimidade, que eu cuido da provisão. Cuida da busca, que eu cuido do derramar. Irmão, não tem essa história, não tem como relativizar isso aqui não. Não, mas aí a gente também tem que ter a nossa responsabilidade. Aonde que está dizendo que Jesus está proibindo o trabalho? Onde Jesus está proibindo aqui o controle saudável financeiro? Não tem nada disso. Jesus está proibindo preocupações exageradas, que minam a nossa intimidade. Irmão, quantas vezes eu estive num culto pensando numa conta? Sou sincero. Ou quantas vezes eu estive no culto resolvendo alguma conta? Deus recebeu o culto? Recebeu, porque Deus é misericordioso. Mas a gente perdeu o privilégio daquele culto se tornar o melhor culto dedicado ao Senhor. Porque a gente está preocupado com os recursos, com o que a gente vai levar para casa, como é que vai pagar a escola, como é que vai pagar
o plano de saúde, como é que vai fazer a viagem, como é que vai quitar os boletos. Irmãos, é importante, mas tem um lugar e uma hora para isso. Se isso ocupar o nosso coração desesperadamente, nós estamos violando um mandamento do Senhor, que é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Jesus está dizendo: não se preocupe, não é não se organize, não é não seja prudente. Ele está dizendo assim, porque a preocupação aqui, se a gente pudesse transliterar de forma moderna para os dias atuais, é: não seja ansioso quanto ao que comer, beber ou vestir. E o que mais a nossa geração sofre é com o que vai comer, com o que vai beber e com o que vai vestir. É gastrite, é ansiedade generalizada, é insônia. Irmão, nós vamos trazendo males para a nossa vida, porque a gente negligenciou a intimidade com Deus, que é para os que o temem. Quando você é íntimo de Deus, você vive isso equilibradamente. Não é ser, disperso, passivo. O cara está dentro de casa, os meninos tudo querendo iogurte, danoninho, e o cara está: não, Deus vai dar, com a perna para cima, e não faz nada. Não é isso. É você fazer o que é possível fazer, da melhor maneira, e depois descansar. Mas como que a gente faz isso, se o primeiro recurso, que é buscar intimidade, a gente transformou ele em segundo plano? A gente primeiro busca a comida, a bebida e a vestimenta. Sobrou um tempinho, nós vamos de barriga cheia, de roupa nova, para buscar intimidade. Conseguiu entender a diferença? Aí tudo que a gente tem para oferecer eu tenho prata e ouro, porque eu levanto e anda, eu não consigo. Faltou intimidade para o levanta e anda. Entende isso? Como é que é precioso? Aí Jesus precisa ensinar para eles os lugares que a gente precisa colocar as preocupações. E a intimidade, o que ela faz a gente perceber? Ele diz assim: a vida, o fôlego, o zoe, é mais importante do que o alimento. E o corpo, mais importante que a roupa. Jesus, o que isso tem a ver? Tudo. Se a vida foi Deus quem te deu, e o corpo foi Ele quem te deu, será que Ele não vai te dar sustento para encapar o corpo e sustentar a vida? É como se a gente estivesse falando para Jesus assim: o Senhor fez, mas o Senhor não está sabendo gerir a criação. O Senhor até criou, mas deixou a gente meio desamparado. Irmão, não adianta você molhar uma planta todo dia, você vai matar ela. Principalmente se for planta, como é que fala? Suculenta, não é? As donas de casa sabem, né? A suculenta não pode com muita água, mas tem planta que pode. Mas mesmo as que podem, se você colocar água todo dia, ela morre, dependendo da planta. Porque a planta só tem o que é necessário para ela viver. Se é água para mais, ela morre. Se é para menos, morre. É na medida. E a planta não trabalha, não cozinha, não planta, não voa, faz nada. É uma planta. Quando você quer falar com uma pessoa, não faz nada na vida, você chama ela de quê? Você não é uma planta. Não é assim? Nossa, o cara ficou plantado lá, ó. Plantado, parado, sem fazer nada. E a planta, Deus ainda sustenta, está lá mais bonita do que as roupas de Salomão. Esses lírios, nem Salomão, que comprava púrpura. Púrpura só tinha na Ásia Menor, em Tiatira. Púrpura é o pozinho
se extrai de algumas plantas, como violeta, em lugares extremamente com clima tropical específico, normalmente países nórdicos como Suíça, Noruega, não tem, porque é muito frio. Você precisa de um clima subtropical, parecido com a Austrália, ou o próprio Brasil. E a púrpura é esse pozinho, que antigamente as capas dos reis eram roxa, porque representa a realeza. O roxo era só rei que tinha capacidade de ter dinheiro para comprar, para fazer um tecido roxo. Jesus está dizendo assim, nem Salomão, que reinou, e pensa no homem, que se fosse na nossa época ia andar só de Louis Vuitton, Prada, né? Balenciaga, Salomão ia andar só assim, as marcas do momento. Nem Salomão se vestia tão bem como os lírios, como as flores do campo. E as flores não fazem nada, mas Deus as sustenta muito mais. Jesus está falando assim, vocês não estão entendendo. Observem as aves do céu, ou seja, busquem intimidade para que vocês experimentem da fidelidade. Não é o contrário. A fidelidade é fruto da intimidade. A fidelidade nunca foi fruto de trabalho. Caim trabalhou e Abel trabalhou. Caim e Abel trabalharam, um no campo e outro no pasto. Os dois ofereceram, os dois trabalharam, mas um chamou a atenção de Deus. Porque um deu do fruto da intimidade, o outro deu apenas do suor do trabalho. O cristão está na mesma igreja, busca o mesmo Deus. Um descansa, o outro vive perturbado, porque um vive de trabalhar para Deus, o outro vive de adorar a Deus. Lembra de Marta e Maria? Uma escolheu estar aos pés, e a outra, e arrumava, e catava, e varria. Jesus, só levanta o pé, e só um minutinho, só mais uma vez. Ô Jesus, não anda no piso que eu acabei de limpar não, meu filho. Senta ali, e Maria só no pezinho de Jesus na adoração. Aí Jesus falou assim, Marta, Marta, por que te acometes de tanto desassossego? Não viste sua irmã Maria? Ela escolheu a melhor parte e não será tirado dela. Intimidade. Irmão, 5 minutos de intimidade resolve problemas de uma semana. Quando a gente se lança, parece que Deus tira dos nossos olhos uma cortina, que a visão estava tão turva, que até os recursos começam a aparecer, porque é um cumprimento de uma palavra. A roupa é mais importante do que o corpo? Observe, aí Jesus quer que eles agora analisem. Observem as aves do céu, está vendo? Elas não semeiam, ou seja, não plantam, não colhem, não tem celeiro, no entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Jesus está ensinando assim, a ave que não tem carteira de trabalho, o seu Pai sustenta ela. Imagina eu chegar lá na casa do Alisson e falar assim, ô mãe do Alisson, me sustenta? Ela fala assim, claro. E depois eu falar para o Alisson assim, Alisson, a sua mãe está me sustentando, imagina na cabeça dele. Mas como assim? E eu aqui passando aperto? É isso que está acontecendo. E eu sou um folgadão que não trabalho e não faço nada. Imagina a cabeça do Alisson. Como que ele vai ficar? É isso que está acontecendo. Jesus está usando um tipo de alegoria exagerada.
Esse nome se chama hiperbólica, ou seja, uma linguagem hiperbólica é uma hipérbole, é um exagero. Jesus está falando assim: está vendo a ave? Então ela não trabalha, não ajunta, não tem poupança, faz nada, só voa. O seu pai, para causar neles, o seu pai é que sustenta elas. Nossa, irmão, isso é profundo demais e constrangedor. Ou seja, o seu pai está tirando dele, que é seu também, porque tudo que é do pai é do filho, para dar para elas que não fazem nada. Imagina para você. Então, faça a sua parte, porque a ave, talvez ela esteja priorizando a intimidade. Como? Obviamente que é uma alegoria. Ela está voando, porque o propósito dela é voar. Às vezes é um canarinho, um trinca-ferro, que canta, um bem-te-vi, que adora. Está lá, os gavião de olho, mas ele para de cantar? Não para, irmão. Ele sabe que a qualquer hora um gavião pode... Você acha que isso para ele de adorar? Não para, canta. E mesmo ele preso dentro de muita gaiola, continua cantando. E o pai ainda sustenta. Que lição que Jesus dá para os discípulos sobre a intimidade. Olha, no entanto, o pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aí Jesus, para piorar a analogia, está pareando valor entre um pássaro e um ser humano. Na feira da Toshiba você consegue comprar um trinca-ferro. Infelizmente. Né? Às vezes você paga 150, 200 reais num trinca-ferro, que é proibido, e nem podia ter isso, né? Você paga aí uns duzentinhos num canarim, com um biquinho fino. Tiago, você já vendeu, já comprou? Não, mas eu gosto de passarinho, mas voando, sem gaiola, eu particularmente, mas gosto de ouvir. Aí Jesus está falando assim: quem que vale mais? O trinca-ferro ou você que é cara de pau? Em outras palavras. Hã? Você vale mais do que qualquer pássaro. É uma analogia até injusta a gente ser comparado com um animal, com uma ave. Chega-se a ser ofensivo, mas não é isso que Jesus quer. Jesus não quer ofender a nossa moral, Jesus quer ofender a nossa religiosidade. Porque ele está dizendo assim, para o filho, ele tem mais valor do que as coisas. E a desculpa que a gente dá para não ter intimidade com o pai são as coisas que estão tirando a gente da prioridade com o pai. E Jesus está ensinando que essas coisas nunca foram um problema para a intimidade, porque essas coisas ele sustenta. É por isso que ele ensina. No entanto, o pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem mais do que umas aves? Irmão, meu valor é maior do que um pombo. Meu valor é maior do que uma rolinha. Meu valor é maior do que até um gavião, qualquer outra coisa. Sim ou não? Jesus está ensinando assim. Vocês estão aí preocupados nesse ponto? O contraste é, se essa ave tem a sua importância, mas nem se compara perto do valor, porque ela não é a imagem e a semelhança do Pai, imagina você que é a cara do Pai. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo aqui, esquisito. O filho dos príncipes, eles desfrutam da riqueza dos príncipes. Sim ou não?
É isso que Jesus está explicando. Uma pessoa que tem muito dinheiro, a prioridade é para os filhos. Você acha que o filho do Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, ele não desfruta da riqueza do pai? Lógico que desfruta, irmão. Que é filho. Jesus está ensinando sobre essa verdade para a gente voltar à intimidade. Prova disso é o que ele vai falar depois. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Ok, Jesus está dizendo assim, a preocupação é legítima, mas ela te acrescenta alguma coisa? Quando você pensa nas contas, você paga a conta por pensar? Não, eu penso na solução. Mas nem sempre a solução que a gente encontra para pagar uma conta era a solução que Deus queria que a gente tivesse. Na verdade, é mais uma desorientação do que solução. A preocupação não faz aumentar o pedaço de terra onde todo morto vai. Porque o morto não vai poder falar assim, ó, eu quero 4 metros para baixo da terra. Depois de morto, mas não escolhe mais nada. Não escolhe. Preocupou a vida inteira para ir para um buraco que ele, é até triste, fala pesado isso, né? Para ir para um buraco que nem ele sabe o tamanho. E às vezes está tão apertado que ele vai para o buraco junto com os que já foram, e justamente Jesus quer chocar. Irmão, eu sei que é duro, parece até insensível isso, mas não é não. É que a vida é tão passageira, para a gente ficar preocupando com as coisas que não são prioridades. Sempre é essencial, mas a prioridade não é as coisas. Eu vou te provar dentro do texto. Ó, quem pode acrescentar 1 centímetro do curso da vida? Ou seja, quem que pode acrescentar mais 1 ano de vida por se preocupar? Quem? Quem que pode transformar um fio de cabelo branco em preto ou preto em branco? A não ser com os blondos, né? E os Greicinho 2000. Mas volta. Tem duração, meu filho. Vocês conseguem compreender isso? Jesus está ensinando com tanta clareza, que ele usa os exemplos todos que eles tinham. Eu, porém, afirmo a vocês, né? Verso 32. Porque os gentios é que se preocupam com estas coisas. É esse mesmo texto, né? Eu, porém, afirmo, os gentios é que preocupam com essas coisas. Porque os gentios, eles só têm a certeza do que eles veem. O gentio aqui não é o gentio no sentido de ser salvo. O gentio é enquanto postura. Se você falar para o mundo, por isso que as pessoas querem poupança, querem deixar legado. As pessoas, tudo que elas têm está tudo aqui na terra. Por isso que elas morrem de trabalhar. Porque tudo que elas podem desfrutar é o que a vida terrena pode oferecer. Ele explica dizendo, portanto, não se preocupem com o que comeremos ou beberemos, como os gentios, que preocupam com essas coisas. O Pai, mais uma vez, o Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus está explicando assim, Deus sabe do que a gente precisa. E se Ele não deu, é porque o que Ele não deu, é porque o que a gente não precisa para agora. Ou se Ele deu dentro de uma medida. Aí começa a entrar as consequências de uma má administração.
Às vezes o dinheiro que falta na metade do mês é porque ele foi gastado no início, o que deveria ser administrado durante todo o mês. Não faltou, de Deus não, faltou foi administração. Vocês conseguem compreender isso? E aí ele continua. Mas busquem. Ao invés agora de Jesus falar assim, então eu vou te dar uma chave para você ficar rico, para acabar esse problema e você ter intimidade com Deus suficiente. É mentira. O rico, quando ama a riqueza, a última coisa que ele faz é buscar Deus. Ele não tem sossego. Não tem sossego. Irmãos, eu tinha uma empresa, nunca fui rico. Mas começou a entrar muito dinheiro na minha mão. Muito mesmo. Para um jovem, igual eu sempre, administrei empresa novo. Então, de entrar assim, no mês, muito dinheiro. E aí eu via que cada vez que a empresa crescia, exigia mais de mim. Só que lá atrás, eu falava que eu queria ser rico para ter mais tempo com Deus. Quando eu assumi a empresa e comecei a ter muito dinheiro, eu vi que a última coisa que eu fazia era ter tempo com Deus, porque eu tinha que conduzir a riqueza. Ou seja, não era riqueza, os recursos. Estou usando uma alegoria, não estou dizendo que eu era rico, não, nunca fui. E longe. Mas se Deus quiser, eis-me aqui. Mas você entende? A preocupação do rico consiste no dinheiro. Ele não tem paz. Aí ele compra uma casa com piscina. Aí vira a preocupação na cabeça dele a piscina. É cloro, é o limpador. Se ele não quiser gastar, ele tem que ir lá. Se ele quiser nadar para fazer a piscina bonitinha para os amigos, tem que deixar ela filé. Aí ele quer aquecer. Aí dá um problema no cano, aí tira a paz dele. Ele quer ter uma casa no campo, tem que roçar, porque a grama cresce. O sítio que era para descanso só dá trabalho e custo, com caseiro, com roçadeira, com agrotóxicos para os trem não apodrecer, com um tanto de coisa. A casa tem escorpião, você tem que pôr uma galinha, e para sustentar a galinha você tem que ter milho, irmão. Aí o negócio fica sério. Aí você achou que você ia ter paz, mas na verdade você está já preocupado. Quantos conseguem entender isso? Aí Jesus termina, portanto, não se preocupem, como ele começa. Ele explicou, ele falou onde está a prioridade, ele deu nome aos bois, mas agora ele fala, não se preocupem com o dia de amanhã. Além da preocupação presente, esse tipo aqui de preocupação tira a alegria do amanhã. O nome disso é ansiedade. Aí a gente entra num ciclo que o amanhã nem sabe se vai chegar. A gente já está comprando, vendendo, fazendo plano, igual o Tiago fala, para o amanhã, para o incerto. A gente tem fé mesmo, não tem, irmão? Que a gente faz mais plano para amanhã do que para o presente. Rouba a nossa intimidade. Não se preocupe com amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, ou seja, sua provisão. O amanhã já está na agenda de Deus e ele vai continuar. Se ele sustenta os lírios do campo, as aves do céu, não vai sustentar os filhos amanhã de novo? Mas basta cada dia o seu próprio mal. Viva hoje. Pense no Cristo hoje. Volte para Jesus hoje. Conserte a casa hoje. Faça o jejum hoje. Leia a palavra hoje. Faça inscrição no seminário hoje. Vai para um GC hoje. Abra a porta da sua casa para um GC hoje. Vem no culto hoje.
Amanhã para nós não existe. Só se Deus quiser. Então o que você tiver que fazer hoje, peça perdão, perdoe. Amém. Priorize a intimidade hoje.